Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma variação do ciclo de Rankine e eu prometo que é a última, certo? Como nós já sabemos, nós já falamos sobre o ciclo de Rankine ideal, que é aquele todo ideal, com processos isentrópicos, com o processo da pressão constante. Já falamos sobre o ciclo de Rankine real, onde nós não vamos ter processos isentrópicos, nem processo da pressão constante. Nós já falamos sobre o ciclo de Rankine com reaquecimento, já fizemos também um exercício e nós vimos que esse reaquecimento ele é utilizado para melhorar a eficiência do nosso ciclo de Rankine aqui. E é a mesma coisa que acontece no ciclo de Rankine regenerativo, certo? Então, a partir de um processo diferente do ciclo de Rankine ideal, nós vamos ter um novo processo sendo acrescentado aqui, assim como a gente tinha lá no ciclo de Rankine com reaquecimento, e com isso nós vamos conseguir melhorar o processo, certo? Nós vamos melhorar a eficiência, que é o que a gente mais quer aqui dentro do ciclo de Rankine, certo? Então, o que nós vamos aprender aqui dentro dessa aula? Nós vamos aprender aqui o ciclo de Rankine regenerativo ideal, certo? Então eu não vou considerar nenhuma perda de pressão, eu vou considerar todos os processos como sendo isoentrópicos, todos os processos em que ele possa ser considerado isentrópico, por exemplo, na turbina e na bomba, certo? Eu vou falar aqui também sobre o ciclo regenerativo real, certo? Onde ele tem uma certa diferença do ciclo regenerativo ideal e vocês vão ver quais que é. Eu vou fazer a diagramação do ciclo, né, o diagrama TS, explicar todos os processos, estados também, tudo que vai acontecer dentro dele e a variação que ele vai ter dentro do ciclo de Rankine. Então na sua cabeça aí você vai ter que lembrar de todo aquele equacionamento que nós tínhamos lá na turbina, por exemplo, dentro do condensador, dentro da caldeira, todos aqueles processos lá, a gente vai acrescentar algumas coisas aqui, certo? Então vocês vão ver a diferença para um ciclo de Rankine ideal, certo? E claro, no próximo vídeo a gente vai ter aquele exercício para vocês conseguirem captarem toda a ideia aqui do ciclo de Rankine regenerativo. Mas vamos lá, certo? O primeiro processo regenerativo aqui que eu vou falar para vocês é o ideal. E eu já vou falar inicialmente que ele é o menos utilizado, tanto que nós não vamos nem resolver exercício com relação a ele. Mas ele é basicamente também formado por uma caldeira, uma turbina, ele é formado também por um condensador, todos e uma bomba também, certo? Então, todos esses equipamentos aqui, eles vão ter a mesma função do ciclo de Rankine ideal, certo? Então, só que ele vai ter uma certa diferença acontecendo aqui. Então, vamos começar o processo. O processo ele vai iniciar da saída da caldeira, certo? Então, ele vai sair da caldeira no estado de vapor superaquecido ou vapor saturado. Isso depende do que estiver falando no enunciado, por exemplo. E ele vai adentrar na turbina. Nesse processo, saindo da turbina, ele vai passar pelo condensador, onde o condensador vai retirar calor, como mostrado aqui para vocês. Só que agora vai ter um processo diferente acontecendo aqui, certo? O fluido na forma de líquido saturado saindo do condensador, ele vai entrar na bomba e depois da bomba, em vez dele ir diretamente para a caldeira, como acontecia no ciclo ideal, ele vai fazer um novo processo dentro da turbina, certo? Então, qual que é o intuito desse novo processo? Então, aquele gás que está sendo expandido do começo da turbina até a saída dela na entrada do condensador, ele vai trocar calor com esse líquido subresfriado na saída da bomba, fazendo com que nós tenhamos uma melhora no rendimento do nosso ciclo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha turbina e eu vou fazer com que o líquido na saída da bomba ele circule por logo bem perto da turbina. Ele não vai passar dentro dela, mas ele vai passar muito perto, fazendo com que a gente tenha uma troca de calor acontecendo entre esses dois fluidos, de forma que vá melhorar o rendimento do nosso ciclo. Vocês vão entender bem aqui agora, certo? Então, está demonstrado aqui na direita, como eu sempre mostro para vocês, esse ciclo de Rankine regenerativo ideal, e eu vou mostrar para vocês como que ele começa. Então, vamos começar entre essas duas pressões que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar entre a pressão alta, né, da caldeira e a pressão baixa do condensador. Lembrando que no condensador e na caldeira os processos eles acontecem de pressão constante. Então tudo bem. Vamos começar ali no ponto 1, na saída do condensador, aonde a gente vai ter o líquido saturado por definição. Então ali a gente só vai ter líquido, o título vai ser 0, certo? Então o segundo processo ele vai passar pela bomba, certo? Então, como eu já falei para vocês aqui, o líquido saturado, ele vai passar pela bomba de forma isoentrópica, por isso que essa linha ela é vertical, com entropia constante. Então, no estado 2 eu tenho uma pressão elevada, só que o líquido na forma de líquido comprimido,
certo? Só que agora o que vai acontecer? Nós vamos passar por dentro da turbina novamente. Então, para onde que eu estou chegando? Eu vou passar esse líquido por dentro da turbina e eu vou fazer que ali no ponto 3, na entrada da caldeira, eu vou ter líquido saturado, não mais líquido comprimido. Então, esse processo de 2 para 3, ele vai acontecer a pressão constante, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, de 2 para 3, pressão constante, só que eu vou elevar a temperatura desse líquido subresfriado. Então, no ponto 3, eu vou ter um líquido saturado. Certo? Então, como na caldeira eu vou ter líquido saturado, eu vou precisar de menos energia para fazer com que ele chegue no vapor superaquecido no ponto 4 ou no vapor saturado no ponto 4. Eu vou precisar de menos energia para chegar nesse ponto, certo? Então, do ponto 4 no ponto 4 eu vou ter o vapor saturado com título igual a 1 e não o vapor superaquecido como inicialmente eu tinha. E eu vou ter que utilizar menos energia nesse processo, porque no ponto 3 para o ponto 4 eu vou utilizar um pouquinho de energia, sendo que se eu tivesse que passar do ponto 2 direto para o ponto 4. Certo? O percurso seria maior, ou seja, a energia acrescentada seria também maior. Então, no processo de 4 para 5, ele vai acontecer, só que agora ele não vai ser de forma isoentrópica. E por quê? Porque vai ocorrer troca de calor desse fluido com o líquido subresfriado ali da saída da bomba. Certo? Então, esse processo ele não vai ser mais isoentrópico. Só que nós vemos aqui também que essas duas linhas, 1, 2, 3 e a 5 e 4, elas vão ser, embora não seja mostrado aqui muito bem, elas vão ser paralelas. Essas duas aqui e essas aqui verticais, elas vão ser paralelas. E isso tudo vai ser em decorrência disso, desse processo acontecendo entre os dois fluidos dentro da turbina, e vai fazer com que o rendimento ele seja superior também. Então, no ponto 5, eu vou ter o vapor saturado com título entre 0 e 1. Certo? Então, essa é a função. O fluido ele vai passar por fora da turbina, certo? E ele vai trocar esse calor, fazendo com que o rendimento ele seja superior também. Só que quais são as vantagens desse ciclo ideal? Então, no ideal, ele vai ter um rendimento, assim como nós sempre queremos, ou nós queremos que ele tenha o maior rendimento possível. Como nós sabemos que o máximo rendimento possível ele é o rendimento da máquina de Carnot, então nós sabemos aqui que ele vai ter o máximo rendimento possível. Só que ele também vai ter uma desvantagem. Como nós podemos ver, o título de vapor lá na saída ele vai ser quase no meio do diagrama ali de pressão baixa. Então nós vemos que o título ele vai ser muito baixo, certo? Ele pode ser na casa de 0,5, 0,6. E isso não é muito interessante para a gente, certo? Então esse ciclo ideal, ele, ainda que ele seja ideal, ele também não é o perfeito para nossas operações. Certo? Então, qual que vai ser um ciclo que nós vamos utilizar muito aqui, que vai ser o intuito do nosso estudo aqui? Vai ser o ciclo regenerativo real. E qual que é a diferença dele para o ciclo de Rankine ideal? Então, nós vamos ter novamente a caldeira e a turbina, novamente. Então, na saída da turbina, eu vou ter o condensador, novamente. Eu vou ter uma nova bomba, uma bomba na saída do condensador, e eu vou ter um aquecedor, que ele vai ter a função de quê? Vocês já vão ver, certo? E eu também vou ter uma segunda bomba. Essa segunda bomba ela vai ter a função de transportar o fluido da saída do aquecedor para a caldeira novamente. Então, como que vai ser o processo? O processo vai ser saindo da caldeira, o fluido vai estar no estado de vapor superaquecido ou vapor saturado. Novamente, ele vai passar pela turbina e aqui vai acontecer a diferença, certo? Então, a turbina ela vai ter duas regiões, certo? Eu vou ter dois caminhos na saída da turbina. Então, eu vou entrar com o fluido vindo da caldeira, parte dele vai sair pelo condensador. Aqui, como eu estou mostrando para vocês, e que nem nós sempre fizemos nos outros ciclos, esse líquido saturado na saída do condensador, ele vai para a bomba 1. Essa bomba 1 vai misturar esse líquido subresfriado na saída da bomba no aquecedor, juntamente com o fluido que vai sair da turbina, tá? Nesse processo isentrópico que vai acontecer na turbina, e esses dois fluidos eles vão se misturar. Então, o líquido comprimido vindo da bomba 1, juntamente com o vapor saturado com o título entre 0 e 1 vindo da turbina, eles vão se misturar no aquecedor. Esse aquecedor vai misturar todo esse fluido. Esse fluido vai sair do aquecedor em uma certa propriedade, certo? Com certas propriedades, ou ele vai estar em vapor saturado. Então, a gente vai ter que fazer uma análise das propriedades dele para saber qual vai ser o estado dele na saída do aquecedor. E esse fluido ele vai passar pela bomba novamente, e essa bomba vai ter a função de
fazer o ciclo funcionar novamente. Certo? Então, qual que é a diferença aqui? Nós vamos ter essa bifurcação na turbina. Então, a turbina ela vai passar por um processo que vai passar pelo condensador, e um outro processo aqui, esse fluido, ele vai fazer com que a gente aqueça esse líquido subresfriado, de forma que a gente tenha uma melhora no rendimento. Certo? Então, da mesma forma que nós tínhamos anteriormente, onde o fluido ele passava por dentro da turbina, aqui ele vai ser misturado em um outro equipamento que a gente vai chamar de aquecedor. Certo? E como que é esse processo quando nós fazemos a diagramação? Então, vamos começar aqui o estudo. Nós vamos ter agora 3 pressões diferentes, certo? Tanto que a turbina nós vamos poder dividi-la em 2 regiões. A gente vai poder falar que é a turbina de alta pressão e uma turbina de baixa pressão, da mesma forma que nós tínhamos anteriormente no ciclo de Rankine com reaquecimento. Então vamos começar o estudo na saída do condensador no ponto 1. Nesse ponto, como nós já sabemos, ele é um líquido saturado, ou seja, título igual a 0. Nós só vamos ter líquido, certo? No processo 2, nós vamos ter um processo dentro da bomba 1, onde ele vai ser isoentrópico e ele vai passar por essa primeira pressão intermediária. Então essa pressão 3 que eu falei aqui para vocês, certo? Então, esse processo vai acontecer de forma isoentrópica de 1 para 2 na bomba 1, da mesma forma que acontecia anteriormente. No processo de 2 para 3, vai ter um processo que vai fazer com que eu aqueça esse líquido subresfriado, certo? Até o ponto 3, onde eu já vou ter a mistura do líquido que vem de 2 com o que vem de 6, e ele vai se misturar ali no ponto 3, aonde ele vai se transformar em líquido saturado. Agora o título vai ser 0 novamente, só que agora com todo aquele líquido vindo de 2 e de 6, ele vai estar com o título igual a 0. Certo? Então lembra que eu falei para vocês que eu não sabia qual que era o estado? Nós sabemos sim, vai ser o estado de líquido saturado. Então, de 3 para 4, como nós temos uma bomba ali, nós sabemos que a bomba aumenta a pressão e ela acontece de forma isoentrópica. Nós vamos chegar aqui no ponto 4, onde esse ponto 4 ele vai ser líquido subresfriado, certo? Como sempre acontece na saída de bombas. E aí o que vai acontecer? Essa bomba vai movimentar o fluido por dentro da caldeira. Nós sabemos que esse processo acontece em pressão constante, certo? Só que aí a gente vai aquecer o fluido, ou seja, de 4 para 5 ele vai chegar no ponto de vapor saturado. Vamos prestar atenção aqui que ele não vai ser vapor superaquecido, ele vai ser vapor saturado, salvo de algumas exceções. Então, aqui no ponto 5 nós vamos ter título igual a 1, certo? E aí de 5 para 6 nós vamos ter uma variação aqui dentro dele, certo? Então nós vamos ter uma parte saindo por 6 e uma parte saindo por 7. Então essa primeira estágio da turbina aqui, ele vai expandir um pouco de 5 para 6. Então nós vamos ter a turbina de alta pressão, porque aqui no ponto 6 nós vamos ter um processo isoentrópico, só que para uma pressão um pouco mais elevada, que é o valor de P3. Então P3 ele vai ser maior do que P1. E de 5 para 7 nós vamos chegar na pressão do condensador, onde é uma pressão bem baixinha. Onde em diversos casos nós podemos pensar assim, no ponto 5 nós vamos ter uma pressão de 4 megapascal, uma pressão bem alta. Aí a gente vai passar pela turbina de alta pressão e ele diminui, ele expande o fluido, ele vai chegar com uma pressão de mais ou menos 400 kPa. Então diminui na casa de 10. Aonde aqui e aí a turbina de baixa pressão aqui no ponto 7, ela vai operar com 20 kPa, 10 kPa. Então vai ter uma redução bem alta da pressão do fluido, certo? Então é importante saber que o fluido de alta pressão já joga diretamente para o aquecedor e o fluido de baixa pressão ele sai aqui no ponto 7. Vale ressaltar que em 6 e 7 nós vamos ter vapor saturado, ou seja, com título entre 0 e 1. Certo? Então, é muito semelhante com o ciclo de Rankine ideal ou com o ciclo de Rankine regenerativo ideal. Eles têm as mesmas funções, que é aumentar a temperatura desse fluido aqui do ponto 3, ou principalmente na entrada da caldeira, no ponto 4, para que a gente gaste menos energia, para que nós tenhamos que passar o fluido de líquido saturado ou de líquido subresfriado para o ponto 5, onde você vai ter um vapor saturado ou um vapor superaquecido. Então, tudo isso a gente quer gastar menos energia, certo? Então, as equações que nós utilizamos aqui são essas, certo? Então, nós vamos utilizar a conservação da massa para fazer a análise da massa que entra e sai aqui dentro do aquecedor. Então, a única diferença que nós temos anteriormente é que nós temos uma vazão mássica entrando em 5, certo? Que ela vai ser a vazão total. E aí, parte dela vai ser bifurcada em 6,
certo? E vai entrar aqui no aquecedor, e parte dela vai ser aqui em 7, aonde vai ser essa mesma vazão, vai passar para 1 aqui e vai passar para 2 aqui novamente. Então, a gente pode considerar que o M5 ele vai ser igual ao M6 mais o M2, certo? E isso tudo vai influenciar na quantidade de energia trocada dentro do aquecedor em todos os estados também, certo? Nós vamos definir também a fração mássica, que vai determinar a razão entre a vazão total, né, no caso a vazão em 5, pela vazão em 6 ou a vazão em 7, ou seja, nós podemos dizer que o valor Y aqui ele vai determinar o M6 pelo M5, ou seja, a porcentagem dessa vazão mássica total que está indo para o aquecedor diretamente pela turbina de alta pressão. E se nós fizermos 1 menos Y, nós vamos chegar na vazão que está vindo em 7, e 1 e 2. Certo? E se nós fizermos o balanço de energia dentro do aquecedor, nós vamos ver que nós temos que pegar a vazão máxima que passa em 6 vezes a entalpia do ponto 6, certo? Nós vamos ter que fazer a vazão do ponto 2 vezes a entalpia do ponto 2, mas que ela vai ser igual a entalpia, a vazão máxima total do ponto 3 vezes a entalpia do ponto 3. Isso aqui a gente chama de a primeira lei da termodinâmica para dentro aqui do aquecedor. Vale ressaltar que as únicas interações de energia que acontecem dentro do aquecedor são as interações de entrada de fluido ou saída. Nós não vamos ter trabalho nem troca de calor acontecendo aqui, certo? E lembrando que nós desconsideramos a energia cinética e potencial. Certo? Então, falado aqui todos os processos que acontecem dentro do ciclo de Rankine regenerativo, na próxima aula nós vamos fazer esse exercício aqui, que é bem interessante e utiliza dados muito parecidos com os que nós já utilizamos na aula sobre o ciclo de Rankine ideal e no ciclo de Rankine com reaquecimento. Então, na próxima aula a gente faz esse exercício aqui e vocês vão entender muito bem. Grande abraço, pessoal, e nos vemos na próxima aula. Falou, tchau, tchau.